Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a regra de L'Hopital. Bom, a regra de L'Hopital, ela é trabalhada quando a gente tem uma indeterminação, quando a gente vai calcular o limite. Tá? Então, no limite, eu preciso de determinações, ela só vai valer para quando for zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Outros tipos de determinação no limite, lembrando que isso aqui vale sempre no limite, tá? No cálculo de limite, indeterminados, tá? Então, se eu tiver determinação zero elevado a zero, infinito elevado a zero, zero vezes zero, infinito vezes infinito, infinito vezes zero, tá? Zero, infinito menos infinito. Então, são indeterminações que não valem. Se eu tiver infinito menos infinito, tá? Então, são indeterminações que não vale a regra de L'Hopital. Eu tenho que passar dessas aqui, eu tenho que fazer uma transformação para zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito. Então, essas duas indeterminações é o que vale a regra de L'Hopital. Bom, como funciona a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital funciona nas seguintes condições. Eu tenho duas funções, f, g, funções que admitem derivada ou funções deriváveis, tá? Num determinado intervalo aberto, tá? Só não vai, provavelmente, ser derivável exatamente no ponto, tá? Que x igual a a, tá? Dentro desse intervalozinho. Então, para um a pertencente aí, nesse ponto, provavelmente ela não vai ser derivável. Nos demais, todos deriváveis. Então, eu tenho lá, vou supor que a derivada da minha função g seja diferente de zero para todo x diferente de a dentro desse intervalo. Então, eu tenho duas condições. Se o limite de f for igual ao limite de g ou igual a zero, então o que vai cair exatamente numa situação zero sobre zero, porque eu vou estar fazendo uma divisão, tá? Então, no caso aqui, eu teria o quê? O limite de f de x sobre g de x. Para o meu x tendo um determinado a, tá? Esse azinho aqui, ó, tá? Então, quando eu tenho esse limite, se o limite de f for zero e o limite de g for zero, eu vou ter uma determinação do tipo zero sobre zero. Aí a gente vai entrar no L'Hopital. Então, L'Hopital, eu preciso que o limite de f' seja diferente de zero e que g, ou, né, igual a zero, mas que o g' de x seja diferente de zero, que é a condição que eu coloquei aqui, tá? Se forem iguais, se essa divisão limite, quando eu fizer essa divisão aqui for igual a L, esse limite aqui é exatamente o limite essa função f sobre g, tá? Então, eu tenho o limite de f de x sobre g de x, vai ser igual o limite de f' sobre g', que é igual ao meu L. Ou a condição do infinito, tá? Corre da mesma forma, se o limite de f e o limite de g forem infinito para x tendendo a a, tá? Então, e o limite de f' sobre g' for um L qualquer, tá? Então, quer dizer, aqui ele vai ser diferente de zero, ou diferente, porque não pode dividir por zero, mas aqui pode, então não tem problema. Então, seria um L qualquer, que pode ser zero, inclusive, tá? É o limite de f de x sobre g de x vai ser igual ao limite da f' sobre g', que vai ser meu L. Então, o que que a gente faz? A gente sai de um limite indeterminado, de zero sobre zero, infinito sobre infinito, calcula a derivada do numerador e derivada de denominador, derivada individual, eu não vou usar um quociente para derivar. Vou trabalhar com a minha função aqui, verificar se não tem mais determinação. Se tiver, eu aplico pela segunda vez, pela terceira, não importa quantas, desde que suma a determinação, para eu poder calcular o meu limite, ok? Então, vamos ver isso, como que fica essa propriedade aqui, em função de alguns exemplos, tá? Que talvez fique mais fácil para entender. Se eu for calcular aqui, ó, o limite de x, 2x sobre e elevado a x menos 1. Bom, eu calculando direto aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes 0, e elevado a 0 menos 1, e elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, eu vou ter 0 sobre 0. Aqui eu tenho uma indeterminação. Indeterminação que cai no primeiro caso aqui, ó, tá? De 0. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada do numerador, derivada do denominador, para poder calcular o meu limite.
Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar igual ao limite de 2x, a hora que eu derivo vai dar 2. E elevado a x, a derivada é e elevado a x, a derivada de menos 1 é 0. Meu x continua tendendo a A, não muda. Bom, agora aqui eu posso calcular direto. Então, eu vou ter 2 dividido por e elevado a 0. E elevado a 0, 1. 2 dividido por 1, 2. Então, o limite da minha função 2x sobre e elevado a x menos 1, quando o meu x tende a 0, vale 2. Então, aqui, olha, eu sumi com a minha indeterminação. Eu tinha indeterminação aqui. Eu fiz as derivadas, tá? Então, aqui o meu 2 é igual a 2x, é a derivada de 2x. E e exponencial apenas é a derivada de e elevado a x menos 1. Tá? Então, eu fiz as derivadas, calculei o meu limite, aí eu consigo calcular o limite porque não é mais indeterminado, e obtenho o limite da minha função original, ok? Bom, vamos no segundo exemplo. Se eu for calcular aqui, eu vou ter 2 ao quadrado, menos 2, menos 6. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Quando é só o numerador, não tem problema. O problema maior é quando está no denominador. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. Menos 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 0 também. Então, aqui eu tenho minha indeterminação de 0 sobre 0. O que a gente faz agora? Então, aqui a gente vai aplicar o L'Hopital, tá? Quer fazer o quê? Calcular a derivada do numerador e a derivada do denominador. Para o x é continuar tendendo a 2. X ao quadrado, a derivada é 2x. Mais x, a derivada é 1. Menos 6, a derivada é 0. Não preciso colocar aqui, mas se eu quiser, nada implica, tá? Aqui, mais 1. Denominador, eu tenho 2x, né? Que é a derivada de x ao quadrado. Eu tenho menos 3x, quando eu derivo vai dar menos 3. E 2, quando eu derivo, vai dar 0. Bom, aqui será que eu tenho uma indeterminação? Vamos calcular agora, vamos ver, que eu posso calcular direto. 2 vezes 2, 4. Mais 1, denominador, 2 vezes 2, vai dar 4, menos 3. Então, aqui eu tenho 5. 4 menos 1, menos 3, 1. Bom, aqui eu tenho 1, porque isso aqui é diferente de 0, então tá tudo ok. Então, o limite da minha função é igual a 5. Então, o limite da minha função, que lá é x ao quadrado mais x menos 6, sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, quando o meu x tende a 2, é igual a 5. Se eu não fosse usar L'Hopital, eu teria que fazer divisão de polinômios para poder encontrar um polinômio equivalente com outras técnicas por fatoração, para eliminar com o zero denominador. Usando o L'Hopital, eu só uso a derivada, se torna um pouquinho mais simples, talvez, né? Em alguns casos. Outros pode ser que não seja tão prático, tão rápido. Eu tenho que fazer uma manipulação da minha função primeiro para poder fazer o L'Hopital, ok? Vamos ver mais um exemplo só para ver como fica isso. Bom, aqui eu tenho um exemplozinho onde que já entra uma função trigonométrica, exponencial. Então, eu tenho seno de 0 é 0, tá? 0 menos 0 é 0, porque o meu x tende a 0. E elevado a 0 dá 1. E elevado a 0 dá 1, tá? Então, eu tenho 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. Eu tenho uma determinação tipo 0 sobre 0, então a gente vai aplicar L'Hopital, ok? Bom, aplicando o L'Hopital, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o limite do denominador, usando as derivadas do numerador e denominador. Então, eu tenho seno de x, que é cosseno de x, a derivada de x é 1, tá? E elevado a x, a derivada é e elevado a x, mais aqui eu tenho e elevado a menos x, quando eu vou derivar o exponencial aqui vai ficar menos 1. Então, vai ficar e elevado
a menos x, só que aqui vai ficar menos 1. Vou calcular aqui, eu tenho cosseno de x, quando x tende a zero, é 1, 1 menos 1, 0. E elevado a zero, 1, menos e elevado a menos 0, que é 1. Então, vai dar 1 menos 1, 0. Caiu numa indeterminação novamente. Bom, eu apliquei uma vez L'Hopital, não subi na indeterminação, preciso aplicar pela segunda vez. Posso fazer isso? Posso aplicar mais que 2 vezes, inclusive. Depende das minhas indeterminações. Então, eu vou pegar agora essa funçãozinha aqui, onde que eu apliquei L'Hopital pela primeira vez, vou aplicar pela segunda vez. Então, eu estaria calculando a derivada de segunda ordem da minha função. Continuo tendendo a zero. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada de 1 é 0. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de e elevado a x é menos e elevado a x, menos com menos vai dar mais e elevado a menos x. Então, eu tenho derivada do seno, seno para x tendendo a zero, vai ser 0, tá? Mantendo o sinalzinho ali. E elevado a 0. Mais e elevado a 0. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 0 sobre 2. Não é mais uma indeterminação, aqui eu tenho 0. Então, o limite da minha função é 0. Então, o limite da minha função, que é seno de x menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x menos 2, quando o x tende a 0, é igual a 2. Ok? Então, assim, eu consegui calcular meu limite de uma forma simples, usando a primeira derivada e a segunda derivada. Se na hora que eu chegasse aqui também desse uma determinação, eu fazia a derivada de terceira ordem. E assim sucessivamente, ok? Então, eu consigo calcular fácil. Aqui, se eu fosse fazer uma manipulação para calcular limite indeterminado, não ia ser tão simples. Então, esse caso se tornou simples para a gente estar calculando, ok? Vamos ver mais um exemplozinho como fica. Bom, se a gente for calcular isso daqui, eu vou ter x, quando x tende a 0, eu vou ter 0, que multiplica infinito. Puta, aqui é uma determinação que não entra na determinação das regras de L'Hopital. Lembrando que L'Hopital é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, ele não é nenhuma dessas duas. Eu preciso, então, reescrever minha função de forma que ou não tem determinação, ou se tiver determinação, caia numa dessas duas. Bom, uma maneira fácil que a gente pode fazer é se eu tiver pensar numa divisão de fração. Eu tenho ln de x, se eu fizer 1 sobre x, tá? Tem uma divisão de fração, o que eu tenho aqui, ó? ln de x, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda seria x sobre 1. Como 1 está no denominador, eu posso considerar apenas ln de x vezes x, que é o que eu tenho aqui. Então, uma maneira de eu reescrever essa função é exatamente usando uma divisão de fração, ok? Que aí facilita o quê? O cálculo do meu limite. Então, eu teria o quê? O limite de ln de x sobre 1 sobre x para x tendendo a 0 para a direita. Lembrando que eu não tenho ln de número negativo. Então, aqui ele vai cair o quê? Uma determinação de infinito sobre infinito. Aí, eu vou usar L'Hopital para resolver. Usando o L'Hopital para estar resolvendo, eu vou fazer a derivada de ln, que é 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Ah, esqueci como que deriva 1 sobre x. Eu posso escrever assim, ó, eu tenho 1 menos x, elevado a menos x, fração. Usando o inverso, a hora que eu derivo, dá o tombo no expoente, tá? 1 menos 1, então vai ficar menos 1, x elevado a menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Se eu esqueci,
Vamos voltar lá. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer divisão de fração, certo? Então, eu tenho limite de 1 sobre x menos x ao quadrado sobre 1. Para o meu x continuando tendendo a 0. Aqui vai ficar limite mais com menos, menos. 1 dividido por 1 dá 1. Aqui eu posso fazer aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Me sobrou x. Quando o x tende a 0 pela direita. Então, quando eu vou calcular o limite aqui, ó, vai ficar menos 0, que é 0, certo? Então, o limite da minha função ali, ó, o limite de x que multiplica ln de x quando o x tende a 0, pela direita, é 0. Ok? Bom, um outro caso tá aqui, ó, tá? Quando eu tenho 1 sobre x menos 1 sobre ln de x. Nesse caso aqui, ó, 1 sobre x, e quando x tende a 0, ele vai para infinito. Esse aqui também vai para infinito. Então, eu tenho o caso de infinito menos infinito. É outra indeterminação que não cabe nas regras de L'Hopital. Lembrando que é sempre 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, eu tenho que deixar aqui. Como eu tenho uma subtração, qual que é a melhor maneira de eu fazer isso? Fazendo a subtração mesmo, deixando numa única fração. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. O denominador vai ficar x que multiplica seno de x. Então, eu tenho x que multiplica seno de x dividido por x, seno de x que multiplica 1, seno de x, menos x que multiplica seno de x dividido por seno de x, sobra x, vezes 1, x. Então, eu vou ter essa função equivalente. A hora que eu for tentar calcular o limite aqui, se eu pensar no limite, me daria alguma determinação do tipo 0 sobre 0. Ok? Aí eu vou calcular o meu limite. Agora, em vez dessa função, eu vou calcular dessa. Tá? Então, eu tenho que o limite de seno de x menos x sobre x que multiplica seno de x, para o meu x continua tendendo a 0. Bom, se eu for calcular aqui, vai dar 0 menos 0, 0. 0 vezes 0, 0, tá? Então, ele vai para uma determinação desse tipo. Aí, a gente vai para L'Hopital, que ele fica muito mais fácil para eu estar calculando. O que que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada do numerador. Então, vai ficar assim, ó, limite, derivada do seno é cosseno. Derivada de x é 1. Derivada de x, aqui eu tenho x seno de x. Então, o que que eu vou precisar usar aqui? Aqui eu vou precisar usar a regra do produto para estar derivando. Em cima aqui, numerador, não, porque eu só tinha seno de x, seno de x. X. Então, aqui eu vou fazer a derivada usando a regra do produto. Então, eu derivo a regra do produto. Ah, eu esqueci a regra do produto. Então, vamos lá. F vezes G, a hora que eu derivo, eu vou ter o quê? F' vezes G mais G vezes F vezes G'. Então, vamos lá. Vou derivar x, que é 1, vezes seno de x, mais x vezes cosseno de x. Ok? A hora que eu for calcular e o limite continua sendo para x tendendo a 0. Tá? Mesmo eu calculando a derivada numerador e denominador, eu tenho que respeitar o tipo de função que eu tenho aqui, ok? Então, aqui eu tenho cosseno de 0, tá? Ele é 1. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho menos 1, então vai ficar cosseno de 0, 1, menos 1, não tem problema. Aqui eu tenho seno de 0, é 0, então vezes 1 vai dar 0. Mais, eu tenho cosseno de x. Quando x vai para 0, ele é 1, só que vezes 0, ele vai dar 0. Vezes 1. Então, isso aqui vai dar 0 sobre 0 de novo. Tá?
Então, continuo, caiu numa indeterminação novamente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui e vou derivar de novo, numerador e denominador. Ok? Então, a hora que a gente faz isso daqui, vai ficar por L'Hopital de novo. Eu vou estar fazendo o limite, o x continua tendendo a zero. Então, vai ficar cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Derivada de 1 é zero. Derivada do seno é cosseno. Mais, aqui eu não uso regra do produto, porque vai ficar uma vezes seno é seno. Aqui eu preciso da regra do produto. Então, vai ficar, derivada de x é 1 vezes cosseno. Mais x vezes derivada do cosseno, que é menos seno de x. Aí, vamos lá calcular agora. Então, eu tenho o seno, quando o seno vai para zero, é zero. Derivar cosseno de zero, ele é 1. Aqui eu tenho 1 vezes cosseno, então vai ficar cosseno, quando o x tende a zero, ele é 1. Aqui eu tenho zero, x quando o x tende a zero, é 0 vezes menos seno de zero. Então, o meu denominador aqui deu 2, então eu tenho 0 dividido por 2 igual a 0. Então, o limite não é mais determinado da minha funçãozinha aqui de origem, de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x quando o x tende a zero, vale 0. Ok? Então, é isso que a gente tem que pensar. O que tipo de função que eu tenho, eu preciso estar sempre arrumando minha função, ajustando para que cabe nas condições de L'Hopital, como a gente fez essas duas funçõezinhas aqui. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Bons estudos!